Caso arquivado é um termo que eu não gosto muito. Porque ele dá a impressão de que ninguém está dando atenção a ele. O que não é verdade. É um caso não solucionado. Eu me lembro de pegar a fita VHS entre as provas. O que se destacou para mim no caso Krejcik foi assistir aquilo na TV. Dava para ver as montanhas cobertas de neve ao fundo. Tinha neve no estacionamento. Uma lixeira próxima ao prédio. E bem ao lado da lixeira, estava o corpo. Eu me lembro do cabelo da Darlene se mexendo com o vento. E seu corpo nu, deitado no estacionamento cheio de neve. Foi assim que eu me dei conta da brutalidade. Pela forma como ela foi tratada e morta, sabíamos que lidávamos com um monstro. Fui investigador de homicídios da polícia de Colorado Springs por 9 anos. E nos últimos 3 anos, eu me dediquei apenas a casos arquivados. Eu me lembro de receber o caso Krejcik em setembro de 2016. Era diferente de qualquer outro caso que já vimos antes. O arquivo do caso Darlene Krejcik tinha um tamanho significativo. Tinha facilmente milhares de páginas. Uma quantidade imensa de trabalho foi dedicada àquele caso, com uma quantidade imensa de provas materiais. E isso não parou por 32 anos. Nos casos em que o tenente Kenda trabalhou como supervisor ou como investigador, 30 anos depois, olhando os arquivos dos casos, James Ashan e eu sabíamos que havia sido feito tudo possível. Esse homem é uma fera, sabe? Eu fui trabalhar no negócio do meu pai quando eu saí da faculdade e acabei odiando e falei, eu quero ser policial. Então eu me candidatei em vários departamentos e Colorado Springs foi o primeiro a me oferecer um trabalho. A minha esposa Kathy e eu seguimos o que ela achou melhor. Fomos rumo ao oeste e foi maravilhoso. Eu fiquei muito ocupado enquanto policial. Eu não gostava, eu amava, eu faria tudo de graça. A minha maior preocupação no que diz respeito à minha carreira é não ter solucionado 8% dos meus casos. Dos meus 387 casos. Vítimas que nunca conseguiram justiça no tribunal. Mas o único caso que não prescreve é o de homicídio. A parte mais importante da investigação de homicídios é nunca desistir. Caçando assassinos. Justiça feita. Naquela manhã, eram cerca de 5h20. Faltava provavelmente quase 1 hora para o nosso plantão acabar. O dia estava muito frio. Atenção, veículos, reportar. Rondamos alguns dos bares locais para verificar que não tinha ninguém desmaiado dentro dos carros naquele frio intenso. Assim, nós viramos para os fundos de um estabelecimento e nós dois vimos algo deitado próximo à lixeira, atrás de um desses bares. Seria um manequim?
E conforme nos aproximamos, nós vimos que era uma mulher, era uma pessoa de verdade. E quando você vê isso, você fica chocado por um momento. Obviamente você vê fotos de pessoas que levaram tiros e coisas assim na academia de polícia, mas é diferente quando você encontra algo assim pessoalmente. Eu acho que ninguém nunca está pronto para isso. E naquele momento o rádio provavelmente acordou a todos quando eu chamei e disse: nós encontramos um corpo. Eram cerca de 5h27 da manhã. E o telefone tocou. Era do centro de comunicação da polícia. Disseram que agentes de patrulha em serviço encontraram um corpo atrás do Korean Club. Em 1987, eu estava na polícia havia 14 anos. Eu era sargento da divisão de homicídios. É algo completamente imprevisível. Não existe rotina. Cada caso é totalmente sem igual. A unidade de homicídios da polícia de Colorado Springs era a unidade de homicídios modelo, na minha opinião. O sargento no local calhou de ser Joe Kenda e eu admiro muito a dedicação dele. Ele realmente queria prestar um bom serviço às vítimas. Esse foi um dos crimes mais violentos que eu já vi. Eu já vi muita coisa, mas nada tão extremo. O que sempre me marca nos casos é a cena do crime em si, a aparência da vítima. Essas imagens nunca vão embora. Nós usamos palavras tipo foi horrível ou foi assustador, mas não dá para entender realmente o significado disso até você se ver no meio da perversão que é o estupro e o assassinato. O corpo estava nu, a não ser pelos jeans em volta de um dos tornozelos. Tinha um sapato jogado ao lado. Ela tinha um anel de diamante no dedo anelar da mão esquerda. Só uma pedra pequena, mas tem valor. Ele não foi retirado. Esse não foi um roubo que deu errado. Então, isso elimina uma motivação quase que imediatamente. Olhando o seu rosto, ela tinha 3 cabides transformados em um freio que se usaria em um cavalo. Meu Deus! Atrás da cabeça, os arames estavam retorcidos para formar uma alça por onde alguém poderia controlar a cabeça. Os arames cortaram as juntas da bochecha e a carne do rosto dela. Muito perturbador. Muito mesmo.
Ela tinha marcas de mordidas pelo corpo. Um dos mamilos tinha sido arrancado a mordidas. Eu fiquei impressionado pela selvageria cometida por alguém que só podia ser comparado a uma hiena. Feridas causadas pelos seus dentes incisivos em um corpo. A remoção de um mamilo a mordidas. Um crime selvagem. Não foi uma ação arbitrária, rápida, impulsiva. Alguém que tinha um monstro dentro de si passou um tempo considerável torturando a vítima. O corpo parecia muito frio e muito solitário. Primeiro é preciso descobrir quem é essa vítima. Nesse caso em específico, curiosamente, a carteira de motorista dela estava no chão ao lado do corpo. Descobrimos que ela era uma soldado nativa e ela pertencia a uma unidade em Fort Carson. Colorado Springs, em 1987, era uma cidade militar. Então descobrimos que era Darlene Crayshaw e tinha 20 anos. Ela estava ativa no exército. Ela era jovem, tinha toda a vida pela frente. E alguém tirou isso dela da pior forma possível. Mas o que me intrigou é por que ele deixou a carteira de motorista à mostra. É como se ele estivesse zombando de nós. Essa é ela. Mas vocês não sabem quem eu sou, sabem? Charles Green era o nosso técnico de cenas de crime. O técnico Green era um cara muito competente. O Charlie era um coletor de provas e fotógrafo tão meticuloso. Ele era muito cuidadoso e muito atencioso a cada pequeno detalhe. Havia 3 cigarros no asfalto próximos ao corpo. Isso me fez me perguntar por que estavam tão próximos ao corpo. Seriam de um funcionário que saiu para fumar ou seria do autor do crime admirando o seu trabalho? Portanto, quando coletamos essas evidências, fizemos usando os melhores protocolos, com luvas de borracha, máscaras e tudo mais, para preservá-las para uma identificação posterior. Vimos marcas de pneu bem próximas ao corpo. O que indica que o corpo foi transportado até aquele local. Eu não tenho dúvida de que o crime ocorreu em outro lugar. Onde ele ocorreu? Não sabemos. A questão é, quem é o responsável por essa morte? Onde ele está agora? Ele é um fantasma? Uma nuvem de fumaça? É uma sombra na noite? Como vou solucionar isso? Após a chegada do sargento Kenda, foi feita uma análise mais detalhada do corpo. O corpo é de uma mulher branca, deitada parcialmente de costas. Havia 3 pontas de cigarro localizadas no chão, as quais foram coletadas, assim como uma amostra do solo sob o corpo. As provas que foram coletadas foram embaladas e categorizadas da mesma forma que faríamos hoje. Isso leva à preservação dessas provas. Se não houvesse as provas coletadas por eles em 87, o caso não seguiria em frente. Então eu saí da área da cena do crime e queria ir falar com as pessoas no Korean Club. Será que o crime ocorreu dentro do bar e a vítima foi despejada do lado de fora? Essa é uma das primeiras coisas que temos que investigar por causa da localização do corpo. Então nós mostramos a foto da identidade.
A todos os funcionários. Ninguém tinha visto ela antes. Mas o barman nos deu uma informação muito útil em relação à linha do tempo da cena do crime. Ele pôde dizer que foi a última pessoa a sair. Eram cerca de 2 horas da manhã. Ele não notou nada. Foi às 5h20 da manhã que a vítima foi encontrada. Isso afunila nossa linha do tempo para um período de 3 horas. Isso é importante. Darlene, onde você esteve durante essas 3 horas e com quem? Quando chegamos ao necrotério e o corpo descongelou, a violência se mostrou ainda pior. A necropsia feita na Darlene nos disse muita coisa. Ela não foi só espancada, mas foi violentada sexualmente. Foi sodomizada. Ela foi estrangulada pelos fios ao redor do pescoço, lutando para respirar e não conseguindo. Foi isso que a matou. Você vê algo assim e se pergunta, meu Deus, quem poderia ter feito isso? As temperaturas baixas retêm o líquido que vem do autor do crime como fluido seminal e coisas do tipo. É possível recuperar tudo isso ao derreter. Pode ser muito útil. A maioria dos homicídios nos Estados Unidos ocorre entre pessoas que se conhecem. Por isso, primeiro é preciso descobrir quem é Darlene Crayshaw para poder, talvez, descobrir quem desejaria sua morte. Eu atendi a porta, era um sargento do exército. E ele disse... Sua filha Darlene foi morta. Eu disse, morta? Mas o que aconteceu? E ele disse, foi um homicídio. E eu disse, homicídio? Alguém matou ela? Naquele momento, nós não acreditamos. Eles deviam ter errado. Não havia nenhum conflito, então ela não devia estar morta. Ela não podia estar morta. Sinceramente, eu quase fiquei louca. Ninguém quer ver um filho partir. E depois perguntamos por quê, o que aconteceu. Obviamente, ninguém tinha respostas. Quando você se dá conta da realidade, o seu mundo desmorona. O meu mundo desmoronou. Isso deixa um buraco, deixa um vazio em você. O senhor e a senhora Crayshaw chegam para lidar com a perda da filha. A Darlene nasceu em Baltimore, Maryland. Ela era uma boa garota. Era bem extrovertida, muito carinhosa. A gente era mais do que mãe e filha. Nós éramos melhores amigas. Ela era bem moleca. Ela queria trabalhar com caminhões. A Darlene queria entrar para o exército. Ela tinha um sonho de dirigir caminhões de carga. Então, ela entrou para o exército para aprender. Ela servir me deixou orgulhoso, é claro. Perguntamos a eles sobre algo que notamos na cena do crime. A Darlene estava usando algo que nos parecia ser um anel de noivado. Eles sabiam alguma coisa sobre isso? Ah, sim, sabiam. Ela tinha sido casada com um jovem rapaz. Um jovem que estava no exército. O nome era Glenn Geringer.
Eu não sabia nada a respeito dele. Ela e o Glenn se envolveram e decidiram se casar. Eles iam morar fora da base. Eu não concordava com isso, mas ela ia fazer o que quisesse de qualquer forma. Aos 19, 20 anos, você não sabe o que está fazendo. Quero dizer, qual é? Você acha que sabe, mas não sabe. Eles não eram compatíveis um com o outro. Entraram com um pedido de divórcio que seria finalizado uns dias depois da morte dela. Olha, ex-maridos sempre me intrigam. Já sabemos que quem cometeu esse crime odeia mulheres. Alguns divorciados odeiam as ex-mulheres. Odeiam mesmo. Então surgiu o nome desse rapaz. Ele era o nosso principal suspeito. Geringer também era soldado em Fort Carson. A vantagem de trabalhar com Fort Carson era o acesso imediato aos soldados. Se nós precisássemos falar com alguém, o Departamento de Investigação, a Polícia Militar, buscava essas pessoas e as trazia imediatamente para nós. Bom, Glenn, quem é você? Como se sente a respeito do divórcio? Ficou com raiva suficiente para matá-la? A gente consegue ver logo se alguém está mentindo e tentando parecer emocionado, tentando fingir que está chorando. Mas o Geringer não foi assim, ele foi verdadeiro. Ele estava muito abalado com a perda de Darlene Crayshock. Ele chegou a explicar que, apesar de serem divorciados, eles eram amigos. Perguntaram onde ele estava na noite anterior. Ele tinha uma nova namorada e ele estava com ela a noite inteira. Eles não se viam há meses. Foi uma testemunha totalmente cooperativa, tinha um álibi. Pegamos amostras de cabelo, do sangue e examinamos os seus dentes. Eles não combinavam em nada com a marca de mordida encontrada na vítima. Seguimos em frente. Então, quem é o Sr. X? Ainda não sabemos. De todos que interrogamos, colhemos amostras de sangue e as conservamos para criar uma base de dados de amostras biológicas. O processo para fazer isso era complicado e também caro. Mas argumentei, vamos fazer isso. Pode ser que nunca resulte em nada, mas pode resultar em tudo. Então fizemos. Assim, eu coletei o sangue de todo mundo que interrogamos nesse caso. O armazenamento dessas provas com o tempo para que o DNA não se deteriore e ainda possa ser usado para comparações 30 anos depois foi fenomenal. Em 1987, DNA nem era parte das investigações. O primeiro caso com DNA foi na Inglaterra em 1986. Era algo que a gente falava, nossa, isso parece legal, será que um dia vamos poder usar isso? E então se passaram 30 anos. Sabíamos que a Darlene era uma soldado nativa alocada aqui em Fort Carson. Entrei em contato com uma agente do Departamento de Investigação do Exército, a agente Jessica Veltri. Como agente especial do Departamento de Investigação do Exército, eu investigo crimes onde há um interesse do Exército. E como parte dessa função, eu pedi alguns casos arquivados para dar uma olhada. Então, eu fui apresentada ao investigador Aishan e ao investigador Somoski, que também estavam na equipe de casos arquivados da polícia de Colorado Springs. Havia muitas provas, desde as roupas da vítima até pontas de cigarro encontradas próximas ao corpo. As marcas de mordida, o cabide, a amarra. Então, eles examinaram o DNA e colocaram o resultado no sistema. Inicialmente, a primeira amostra de DNA que tinha o melhor perfil era de uma ponta de cigarro. Será que essa ponta de cigarro estava ligada à cena do crime? Ou seria só lixo que estava no estacionamento?
O técnico de laboratório pôde confirmar que o perfil de DNA da ponta de cigarro correspondia ao perfil de DNA que estava por toda a roupa da vítima. A frase indivíduo desconhecido número 1 veio do relatório do laboratório de DNA, onde identificaram o perfil e ele não correspondia a nenhuma outra amostra que havia sido enviada para lá. Então a gente sabia com certeza, certo, esse é o culpado. Mas quem é ele? Onde ele está? Recebi uma ligação do Departamento de Investigação. Surgiu uma nova informação. Havia uma soldado chamada Carolyn Smith. E ela estava na ativa no exército e estava em uma sala de interrogatório esperando pela minha chegada. Eu cheguei e comecei a conversar com Carolyn Smith. Ela era a melhor amiga da Darlene. Sabemos bem que garotas de 20 anos costumam contar tudo às melhores amigas. O que Carolyn poderia nos contar sobre a Darlene e seu círculo social? Ela tinha falado com a Darlene por volta das 14 horas, antes dela desaparecer. Então, a Darlene teria informado que iria ao Shuffles, nightclub, com alguns rapazes da unidade dela em Fort Carson. O Shuffles Bar tinha uma pista de dança, música e um público jovem. Darlene disse: o sargento Lord vai me levar. Ele era o sargento responsável pelo pelotão dela. Ela também falou que outro rapaz, Tim Robertson, ia com eles. Então Robinson e Lord provavelmente foram os últimos a vê-la com vida. Eu sempre falo sobre o Departamento de Investigação, benditos sejam. Eles não brincam em serviço. As autoridades civis dizem que você pode estar envolvido em um assassinato. Eles enterram seu nariz no chão, te algemam, te arrastam de onde você estiver até uma sala de interrogatório. E o Departamento de Investigação, como de costume, aparece com eles em 30 minutos. Lord e seu amigo Robinson obviamente sabem que Darlene está morta. Todo mundo em Fort Carson sabe. Por que eles não disseram que estavam com ela na noite anterior? Quando entrei para falar com Eric Lord, eu tirei as algemas dele e eu disse: vamos precisar disso? Não, senhor. Eu disse: beleza, vamos tirar. Ele olha pra você e você sabe que é ele quem manda. O Joe Kenda nos fez perguntas bem pontuais, bem específicas, tentando descobrir nossa localização, com quem estávamos, basicamente qualquer detalhe sobre aquele dia. Eu estava fumando feito uma chaminé. Eu estava nervoso. Nós saímos do trabalho e a Darlene disse que queria sair para se divertir. Então eu disse: tá claro, sabe? Eu te levo a Mill Street. O Robinson estava dançando com a Darlene e a gente estava se divertindo. A Darlene dançou com alguns outros caras no bar. E eu disse: certo, tá na hora de irmos. E ela disse: não, eu não vou embora. E eu disse: vai sim, porque você veio no meu carro. A gente discutiu um pouco e tinha um cara no bar com quem ela estava bebendo. Darlene não o apresenta ao rapaz, então ele não sabe o nome. Mas Lord escreve como jovem do exército. Ele não conhece, nunca viu antes. Geralmente dá pra saber quem é soldado ou militar só pela forma como eles andam, pela postura deles. Ele se lembra de olhar pra esse cara e pensar que ele era diferente. Tá legal. O que isso quer dizer? A pessoa que eu vi tinha um olhar hostil, sabe? É muito difícil de traduzir a impressão que alguém tem de uma característica física quando você não sabe do que ele está falando. O que são olhos hostis para ele pode ser outra coisa para você. Ela disse: ele vai me dar uma carona. Mas aí eu disse: nós temos que nos apresentar. Não tem outra opção, sabe? E estava ficando tarde. E ela disse: não se preocupe, eu vou estar lá.
E foi a última vez que eu a vi. Nós consideramos, é claro, desde o começo, que o assassino, nesse caso, provavelmente era militar. E essa é a hipótese mais provável. E pensar que já naquela época eles sabiam que provavelmente era um soldado. Ou seja, alguém em quem você supostamente poderia confiar e com quem poderia trabalhar. Como agente especial do Departamento de Investigação, eu não desisto. Em 2017, havia uma tecnologia chamada fenotipagem, que era a tecnologia de DNA mais avançada que podíamos usar na época. No início de 2017, eu descobri uma empresa chamada Parabon e vi que eles tinham a capacidade de pegar o DNA e identificar com certa probabilidade qual a cor dos olhos da pessoa, qual o provável tom de pele da pessoa. Nós descobrimos, ao fazer a fenotipagem, que o indivíduo a quem o DNA pertencia era um homem branco de ascendência do norte e oeste da Europa. Também foi possível identificar que ele tinha cabelo castanho e olhos castanhos. A evolução que eu esperava com tanto entusiasmo realmente aconteceu. O fantasma estava vivo. Nós temos o Sargento Lord, a última pessoa a ver Darlene Crayshock viva. Naquele momento, o Eric estava tentando ao máximo convencer a garota a sair daquele bar. Não foi suficiente. Ele cansou e foi embora. E no dia seguinte, ela não apareceu. E sabe, eu disse, tudo bem, talvez ela tenha bebido. Eu disse, vamos dar um tempo a ela. E aí nós soubemos que uma garota foi encontrada, que o corpo de uma garota foi encontrado. Eu disse, ai meu Deus, foi isso. É ela. E, literalmente, o mundo inteiro desmoronou. O Eric sente um pouco da culpa do sobrevivente. É comum. As pessoas se culpam por algo que elas não fizeram, que leva a alguma coisa terrível acontecer com alguém. Sabe, o fato da Darlene estar de carona comigo naquela noite, eu ter deixado ela para trás, eu devia ter empurrado ela para o carro. Mas não fiz isso. Sabe, é difícil lidar com isso. Com o movimento teria mudado tudo. Eu não estaria aqui conversando com você. Conheci muita gente que não queria conhecer. E nesse caso, com tanta violência, não é incomum que o suspeito também apresente marcas ou ferimentos. Portanto, quando interrogamos as pessoas, nós perguntamos e procuramos ver se eles têm algum tipo de marca. Eles disseram, tira a camisa. Ele estava intacto, não tinha nenhuma marca. Ainda coletamos sangue e o cabelo dele com a sua permissão. Eles olharam meus dentes. Na verdade, tiraram moldes da mordida. Foi bem complexo. A história que o Eric conta é perfeitamente plausível. A melhor pessoa para confirmar essa história é o Tim Robinson. Porque ele também estava lá. Então eu fui à sala ao lado, onde o Sr. Robinson estava sendo interrogado por outra pessoa. Tim e Eric ofereceram informações bem consistentes sobre o envolvimento deles com a Darlene naquela noite. Tudo estava correndo perfeitamente no interrogatório. Aí nós pedimos que ele tirasse a camisa. Ele estava coberto de arranhões. Estavam nas costas, no peito e no braço. Sr. Robinson, o senhor certamente tem muito a explicar.
Ele tinha arranhões por todo o corpo. Bom, Jimmy, como isso aconteceu? Ele foi um dos últimos a vê-la. Ele estava com arranhões. Isso começa a parecer promissor. O Robinson fica incomodado. Ele sabe que o exército tem costume de pegar pesado quando se é acusado de um crime. Eu olhei para ele e perguntei, você pode explicar os arranhões e as marcas pelo seu corpo? E o Robinson disse, eu conheço uma garota e eu fui ver ela naquela noite e foi ela quem fez essas marcas. Bom, é algo que não se ouve todo dia, mas tem quem faça esse tipo de coisa. Ele estava em um relacionamento com uma garota que fica meio violenta. A história dele... A história se sustentou. Ainda assim, coleto amostras de cabelo e sangue dele e peço para olhar os seus dentes. Quando eu olho para os dentes, eles não correspondem em nada às marcas de mordidas que temos. Assim, o Sr. Robinson tem um álibi. A essa altura da investigação, quando suas pistas estão acabando e você não tem nada, você começa a procurar. Nesse caso em particular, a vítima está em uma casa noturna que envolve talvez até umas 100 pessoas. É algo muito difícil de analisar depois do ocorrido. Imagine se um barman se lembraria de um indivíduo que só chegou, pegou uma bebida, saiu e foi dançar. Tentar identificar um indivíduo em um bar é uma tarefa muito desanimadora. Como investigador de homicídios, você usa um processo de eliminação. Era 1987. Não havia celulares, não havia câmeras de segurança. Era o clássico trabalho de investigador que dependia das memórias das pessoas, pessoas que beberam por umas 6 ou 7 horas. Isso torna tudo muito difícil. O arquivo do caso são todos os documentos com qualquer associação com o ocorrido em questão. Todos os relatórios policiais, necropsias e exames laboratoriais e assim por diante. Qualquer pessoa pode ler e tomar conhecimento de tudo o que é preciso saber sobre a investigação. Esse é o arquivo do caso. O 30º aniversário de morte da Darlene foi em 17 de março de 2017. Com o retrato elaborado pelo DNA, nós conseguimos a aprovação de uma recompensa de $10 mil por qualquer informação que levasse à identidade, prisão e condenação da pessoa responsável pela morte da Darlene. O retrato da Parabon pode nos dar previsões. Etnia, raça, cor dos olhos e cabelos. A primeira foto é aos 22 anos de idade. Aí você pode fazer uma projeção da mesma pessoa aos 50 anos. Foi aí que a porta se abriu. – 26 de março de 1987. 9 dias se passaram. Depois de toda a frustração, todo esse esforço, nós não chegamos a lugar algum. De repente, do nada, cai uma bomba. O Departamento de Investigação do Exército me liga e diz: temos um indivíduo em detenção. O nome dele é Brian Jackson. Ele foi acusado de crimes de violência sexual. E ele diz que é responsável pela morte da nossa vítima. Bom, aleluia, Deus existe. Estamos no caminho. Quando o departamento começa a investigar um pouco, descobrimos que sim, ele tem uma caminhonete. Então acreditamos que ela foi transportada na caminhonete. O Exército tem a capacidade de revistar veículos sem o consentimento dos donos. Nós não, mas eles têm.
Eles revistaram a caminhonete. Adivinha? Tinha um cabide na caminhonete. Temos provas materiais que poderiam bater com o que foi usado no crime. Nós temos o depoimento dele. Ele era ativo no exército. Ele foi acusado de violência sexual. Tudo diz que as peças estão se encaixando, que esse, muito provavelmente, é o culpado. Eu vou até lá. De repente, começa a aparecer todo mundo. O juiz advogado-geral de Fort Carson estava lá. O comandante-geral da 4ª Divisão de Infantaria estava lá. O chefe de justiça do tribunal estava lá. E, é claro, todos ficaram me encarando. Quando eu encontro o Brian Jackson, ele sabe muito bem o quanto está encrencado. Ele estava muito nervoso. Vamos ver aonde isso vai dar. O Brian Jackson diz que ele é o responsável pela morte da Darlene Crayshock. Ele tem características interessantes. Ele foi preso por violência sexual. Esse é um caso de violência sexual. É compatível. Ele fez declarações veladas sobre como ele provavelmente é responsável pela morte de Darlene Crayshock. Isso resulta em provas acima de qualquer dúvida. Não. Passamos ao nível de investigação adicional. Então, Jackson estava no exército havia 12 anos. Era da infantaria. Estava casado. No momento, ele era acusado de 2 crimes de violência sexual contra soldados mulheres da sua unidade. Ele estava muito encrencado. Isso pode levar pessoas a dizerem coisas que não são verdadeiras, buscando uma vantagem, buscando uma saída, buscando alguma coisa. Por fim, esse era exatamente o caso do Sr. Jackson. Ele tem muitas coisas a explicar, com certeza. Vamos conversar. Você conhece Darlene Crayshock? Bom, não conheço. Mas você disse que é responsável pela morte dela. Por que diria isso? Bom, eu acho que se eu tivesse lá... E ele segue divagando, falando coisas estranhas. E daí você começa a perceber que esse cara tá tentando usar o assassinato da Darlene Crayshock para buscar clemência pela situação dele. Se ele estivesse no bar, ele teria evitado que a Darlene Crayshock fosse assassinada. E como ela foi assassinada, ele se sente responsável por isso. Ah, me poupe. Qual é o álibi dele? Onde ele estava na noite que isso ocorreu? O álibi provavelmente eliminou ele totalmente. Ele não podia ter matado Darlene. Ele não estava nem perto dos Shuffles naquela noite. O Sr. Jackson não é lá um cara muito esperto. E ele tá jogando barro na parede para ver se cola. Para conseguir clemência do sistema. Nós coletamos sangue, coletamos cabelo. Nós também examinamos os seus dentes. Os dentes dele não correspondem em nada às marcas de mordida. Não é ele quem procuramos. É um cara qualquer. Assim, essa sensação de euforia se transforma em mais uma decepção. Por isso, investigações de homicídio podem te enlouquecer. Tá tudo indo bem e, de repente, tudo dá errado. Você volta à estaca 0. E a essa altura não temos outra direção a seguir. Você acrescenta partes ao arquivo do caso todos os dias. Ele começa com a página 1 e quando se dá conta, está abrindo a página 401. Apesar dos nossos esforços, apesar de tudo que fizemos, nós não conseguimos identificar nenhum outro suspeito. Estamos em um beco sem saída. Em algum momento, você precisa dizer, por enquanto, essa investigação não tem como avançar, porque não tem para onde ir. No momento, essa é uma investigação inativa de um homicídio. Ninguém quer desistir. Nós queremos as respostas. Eu senti que eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para descobrir quem a matou.
E eu não consegui. Eu não descobri. Você paga um preço por isso. Pesadelos. Muita coisa interessante. Mas a realidade toma conta. Tem outras mães que perderam entes queridos e precisam da nossa atenção. Grayshock era uma soldado em atividade, alocada em Fort Carson. Nenhum suspeito foi identificado. Você precisa contar isso aos pais. Não é nada bonito. Foi difícil para Beth. Ela entrou em uma depressão profunda. Precisou de tratamento médico. Como qualquer outra mãe, ela só chorava. Chorava muito. Eu precisava saber, eu queria saber. Achem ele. Seria tão difícil assim? Essa foi minha reação e é a de qualquer mãe. É preciso entender o lado deles. Estão vivendo um pesadelo de que não podem acordar. De que alguém assim está solta por aí e não sabemos quem ele é. Não fazemos ideia de quem seja. Mas as pessoas que cometem crimes esquecem de uma coisa, que é extremamente importante. A polícia não perdoa e também não esquece. E um dia, você vai se ver de joelhos. E nesse dia, haverá um policial sobre você para te algemar e te lembrar do seu passado. É um dia que eu sempre fico ansioso para ver. Nós iremos identificar o fantasma. No caso da Darlene Grayshock, não sobrou ninguém a ser investigado. Eu chegava cedo no trabalho todas as manhãs, fazia um café. Eu entrava na sala de casos arquivados e olhava cada volume. Aí eu me torturava por ser o babaca que não sabia quem matou aquelas pessoas. Depois eu ia sentar e começava a ler os relatórios dos casos de homicídios atuais. Eu segui em frente depois de classificarmos o caso Grayshock como arquivado. Até 1º de setembro de 1996. Então eu voltei. A vida segue em frente. Pessoas se aposentam, coisas no país mudam, novos presidentes são eleitos, mas você nunca esquece. Eu nunca esqueci. Eu sempre tive a esperança de que algum dia, alguma coisa viria à tona no caso Grayshock, de uma forma ou de outra. E acharíamos, finalmente, uma solução. O quanto você ficou frustrada por parecer não haver avanços nesse caso? Eu sentia que ninguém estava fazendo nada. E eu sentia que todo mundo tinha se esquecido dela. Mas eu tenho caixas de e-mails. Eu mandava e-mails para os investigadores. Eu escrevia cartas. Eu até mandei cartas ao presidente dos Estados Unidos. Você nunca esquece e isso nunca vai embora. Será que ele fez a mesma coisa? Será que ele fez mal à filha de outra pessoa? Será que ele destruiu a família de outra pessoa? A Beth, coitada, fez de tudo pela Darlene e para garantir que tomassem providências. Nós decidimos voltar ao Colorado. Fizemos panfletos, fizemos camisetas com a foto dela, bonés. Eu até escrevi um poema. A visão do homem pode ser enganada, pois há um demônio em suas ruas. Talvez você o conheça bem. Eu o conheço também. Ele deixou algumas pistas para trás. Só estou esperando sua hora chegar. Pelo seu crime hediondo, ele vai pagar.
Eu conheço o segredo, eu sei a verdade. O mais importante que você pode obter de uma cena de crime são as provas físicas. Os investigadores forenses, mesmo naquela época, tinham treinamento especializado em coletar essas provas. Hoje temos a vantagem dos vídeos, da tecnologia e podemos investigar as redes sociais e contas telefônicas. Isso ajuda a solucionar casos. Mas o Joe Kenda, especialmente, vem de uma época onde era preciso achar provas. Esses homens eram simplesmente heróis. Bem no início da investigação, eles coletaram todas as provas. Talvez naquela época para fazer a tipagem sanguínea. E para ver o que o futuro poderia trazer. É fascinante porque eles não sabiam para que estavam conservando aquilo. Isso só mostra que eles tinham visão e dedicação aos avanços que estavam por vir. E sabendo que nós ainda tínhamos aquelas provas, eu me senti muito confiante de que havia uma chance de solucionar o caso. O DNA do suspeito foi cadastrado no CODIS, o Sistema Nacional, e até 2018 não houve correspondências. O que me indicava que, se desde 1987 o DNA de ninguém bateu com o do sistema, era muito improvável e ficava cada vez menos provável que isso fosse acontecer. Eu fiquei espantada porque, apesar de termos um perfil de DNA bastante sólido na base de dados nacional, nós ainda não tínhamos um suspeito. Depois de feita a fenotipagem, nós tínhamos uma representação visual de como poderia ser o rosto dele. As redes sociais pegaram fogo. Recebemos ligações de outros países depois de verem postagens no Facebook dizendo: talvez eu conheça essa pessoa. As redes sociais nos deram muitas pistas. Infelizmente, algumas delas nos levaram a lugar nenhum. Vocês sabem, é decepcionante. Aquele retrato da projeção ficava na minha mesa. Eu olhava para ele todos os dias pensando: quem é esse cara? Onde ele tá agora? Será que ele tá vivo? Lembro de um artigo no The New York Times sobre um caso arquivado que foi solucionado usando a genealogia genética. Então comecei a observar como isso estava sendo usado pelas autoridades. Com a popularização dos testes de DNA para as pessoas conhecerem sua ascendência, cada vez mais pessoas estão incluindo seu DNA nessas bases de dados. O que os genealogistas forenses podem fazer é começar a estudar as árvores genealógicas e ver quais ancestrais eles têm em comum. E as autoridades podem trabalhar com os genealogistas. Eles descobrem a interseção do DNA entre esse membro da família que compartilha o dele e o indivíduo que você está tentando identificar. Eu entrei em contato com a Parabon, que havia feito a fenotipagem. A genealogia era uma coisa nova para eles. Disseram: vamos comparar com a base de dados uma vez por semana. Se acharmos alguma coisa, entramos em contato. Levou provavelmente 1 ano. E o tempo todo eu pensava: eu sei que eles vão achar. Era 2019 quando eu recebi a ligação. Disseram: nós temos uma possível combinação. Uma combinação familiar com um suspeito equivale a um primo de 3º grau. Então isso é uma coisa que podemos usar. Isso é bem útil. A agente Veltri me ligou e disse: temos uma identificação do indivíduo desconhecido número 1 no caso da Darlene Crayshock. Eu lembro que olhei para o investigador Somoski e contei para ele. Eu disse: acho que pegamos o culpado. E ele disse: tem certeza? Eu disse: eu não tenho certeza, mas a ciência tem. No próximo contato, eles disseram: oi, nós queremos te passar os resultados. Eu me lembro de estar no escritório. O Jim estava na linha. Eu coloquei um aviso de não perturbe na porta e ficamos ali sentados. Durante 32 anos, na polícia de Colorado Springs, eu tentei identificar um fantasma. E, finalmente, após os avanços da ciência e força de vontade, esse fantasma que estava correndo à solta por aí tinha um nome. E era isso que nós queríamos.
Não perturbe. Qual era o nome naquele relatório? Michael White. Michael White. Michael White foi preliminarmente identificado com a genealogia genética. O nome dele é Michael David White. O nome dele já havia aparecido nessa investigação antes? Nunca tínhamos visto o nome Michael White nos relatórios desse caso. Eu nunca tinha visto esse nome antes. De todas as pessoas que interrogamos, o nome do suspeito nunca surgiu. 2.000 páginas. E Michael David White nunca apareceu. Nunca ouvimos falar dele. Então, quem é esse cara? Ao pesquisar um pouco, confirmamos que ele era um soldado. Ele estava alocado em Fort Carson, naquela época. E documentos públicos confirmaram que ele morava não muito longe de onde o corpo da Darlene foi encontrado. Ele não tinha uma ficha criminal. Recebeu apenas uma multa de trânsito. Para todos os efeitos, ele era o senhor certinho. Precisávamos ter certeza. Tínhamos que vigiá-lo. A gente sabia que ele tinha estabilidade. Era casado, tinha uma casa na área nobre de Denver. Tinha um bom emprego na indústria de telecomunicações. A gente precisava conseguir o DNA dele para confirmar que ele era a pessoa correspondente ao DNA do indivíduo desconhecido número 1. A equipe de vigilância ficou na cola do Michael. Essas pessoas fazem isso profissionalmente. Você nunca sabe quando está sendo seguido, porque eles sempre desviam, disfarçam. São bons nisso. Então eles começam a vigiá-lo. E nesse dia ele estava cuidando de afazeres. Mas ele para em uma hamburgueria para almoçar. Ele senta ali, desfruta do almoço. E ele tem um copo vermelho. Ele bebe desse copo. O foco agora é o copo. Agora a saliva dele vai estar ali. O que fazer? Ele se levanta e vai embora. Não precisamos de um mandado. Tecnicamente, ele não tinha direito à privacidade por aquele lixo que ele tinha acabado de descartar. Alguns agentes vieram de Fort Carson depois da agente Veltri ligar para eles. Jim e eu passamos a prova para eles. Os cientistas que trabalhavam no caso se comunicaram com a gente. Nós vamos trabalhar 24 horas por dia, até resolver. Houve momentos de tensão, de dúvida, digamos assim. Por um lado, testemunhas mentem. Já vi vítimas mentirem, mas o que eu descobri em 32 anos na polícia é que as provas não mentem. Os resultados do DNA saíram. Eu diria que entre 2 semanas e meia a 3 semanas. O que é raro em casos de DNA. E quais foram os resultados? Que o DNA dele correspondia ao do indivíduo desconhecido número 1. Ora. Era ele. Sem dúvidas. Ele foi a única pessoa a deixar o seu DNA sobre e dentro da vítima desse caso.
Agora temos a oportunidade, depois de 32 anos, de prender Michael David White pelo assassinato e estupro de Darlene Crayshock. Tá na hora de ir pra cadeia, Michael. Eu me lembro, era 13 de junho de 2019. Um daqueles dias difíceis de esquecer como agente da polícia. Executei muitas prisões na minha carreira, mas essa se destaca totalmente. Liguei para a agente Veltri e disse: foi expedido o mandado de prisão para o Michael White. Queríamos dar a ela a oportunidade de estar lá, porque sem ela esse resultado não seria possível. Foi uma loucura. A gente estava esgotado e, de repente, a gente estava no carro indo para Denver. Nos encontramos no parque em Thornton, Colorado. E um plano foi elaborado. As unidades de força-tarefa e eu iríamos contatar o Sr. White em sua residência. Sabíamos que havia pelo menos mais um adulto morando na casa, identificada como sua esposa, e não queríamos colocar ninguém em risco. Esse cara é um soldado treinado. A pessoa pode não ser uma ameaça até ser confrontado com um crime que cometeu 30 anos antes. Foi uma questão de bater a porta, perguntar pelo Sr. White, depois dele se identificar. Nossa força-tarefa comunicou a ele que tínhamos um mandado de prisão da polícia de Colorado Springs. Foi uma prisão bem padrão. Não houve luta, nem gritos. Ele disse, "Tá bem?", enquanto era conduzido. Depois da prisão, eu entrei com o investigador Jim Isham para falar com a esposa do Michael White. A esposa dele ficou totalmente surpresa. Ela disse que o Sr. White nunca havia tocado nela, que não era violento. Ela ficou realmente chocada. Ela descreveu Michael White como seu herói. Ela disse que tinha um câncer de esôfago em estágio avançado. E que ele era a salvação dela. Ele era tudo na vida dela. Então, foi triste. Foi bem triste ouvir isso. E também foi muito confuso, porque esse homem era a mesma pessoa que assassinou brutalmente Darlene Crayshock há 32 anos. Um assassino se parece com qualquer pessoa. Com quem ele se parece? Com o cara atrás de você no supermercado. Não tem perfil, não tem aparência. Não tem nada disso. Fomos à delegacia para o interrogatório. Sou o investigador Isham. Me chamo de Jim. Eu trabalho na polícia de Colorado Springs. Eu roubei um banco quando estive lá no passado ou alguma outra coisa que eu não sei? A gente pode falar disso. Eu assisti a entrevista de outra sala. E aquela foi a primeira vez que eu realmente vi ele. Você tem o direito de permanecer calado. A gente sabia que esse era alguém que podia querer contar o seu lado da história, podia tentar dar uma explicação. A pessoa que cometeu esse crime não passou a vida simplesmente aceitando qualquer situação. O senhor pode começar a falar com a gente agora? Posso. Ele abriu mão do direito ao silêncio. Então iniciamos o interrogatório. Do que se trata? De um caso arquivado de 1987 que investigamos. Eu e o investigador Somoski trabalhamos na unidade de casos arquivados. Casos arquivados? Tá. Eu lembro dele fazendo um comentário. São casos antigos que não foram solucionados? Vamos falar da sua vida social naquela época. Frequentava casas noturnas? Sim, eu costumava ir a boates, eu costumava beber. Bebia muito. Farreava bastante. É um homicídio. Você está dizendo que eu matei alguém? Seu nome apareceu na investigação do assassinato de uma perita da época. O nome dela era Darlene Crayshock. Esse era um homem educado, de classe média alta, que sabe exatamente o que fez e o que não fez.
E você não acaba sentado na frente de 2 investigadores, sem saber exatamente por que está ali. Você teve algum problema com alguém com quem saiu do bar que não foi muito bem? Algum problema que... Não, eu... Não. Reconheceria uma pessoa se te mostrarmos a foto dela na época? Se for de alguém que eu conheça, sim. Talvez alguém de uma unidade próxima ou algo assim? Se era alguém que eu via sempre ou algo assim, Eu me lembro de colocar a foto da Darlene na mesa. E depois de um grande gole da garrafa de água... Não. Ele olhou para ela? Com uma expressão de dor, antes de dizer que... Ela parece com a minha esposa. Ela parecia com a ex-mulher dele. Minha ex-esposa. E aí ele disse, mas eu sei que não é ela. Quando eu mostrei a foto, parecia que ele queria se distanciar da mesa, da foto. Talvez ela queira processar... Desculpe, me processar ou algo assim, eu não faço ideia. Tá bom. Assim que eu botei a foto da Darlene na mesa, o comportamento dele mudou. Estamos aqui por causa do DNA. Foi o DNA que nos levou até você. Com certeza foi uma sensação horrível assistir ao interrogatório. Eu me lembro especificamente dele dizendo... Você está dizendo que eu transei com essa garota? Porque pode ter acontecido. Eu transei com muitas mulheres, mas eu nunca matei nenhuma delas. Qualquer pessoa com quem transei, a não ser a minha esposa, teria encontrado no bar. Ele negou que já a tinha visto. Eu nunca transei com alguém e depois matei. E também negou saber do assassinato, o que, pra mim, é inacreditável. Temos provas materiais. E, sinceramente, são muitas. É por isso que estamos aqui. Não, isso está errado. Tem alguma coisa errada aqui. E naquele momento ele optou por utilizar o direito de ficar calado. Eu me levantei para sair da sala de interrogatório e ele olhou para mim e disse, como eu me defendo contra isso? Eu pensei, se alguém me acusasse de um crime tão hediondo e eu fosse totalmente inocente, minha atitude não seria beber uma água e perguntar como eu me defenderia. Antes de sair da sala, os policiais pegaram impressões do dente de White. Porém, mais de 30 anos se passaram desde esse assassinato. Marcas de dente não têm muita relevância depois de tanto tempo. Ele tinha uma expressão de dor no rosto. Dava para ver que ele estava tentando não chorar. Era quase uma combinação de aflição extrema e incredulidade. Para mim, era a cara de alguém que se esforçou muito para que esse dia não chegasse. E ali estava ele. Tenho orgulho dos investigadores da unidade de casos arquivados, Aishan e Somoski. Eles se empenharam. Eles fizeram o que disseram que fariam. Só depois de tentarmos interrogá-lo foi que ligamos para a família. Você primeiro prende o acusado, depois conta à família. Somoski teve o privilégio de fazer isso. Não é sempre que acontece. Atendi o telefone. Ele disse, Paul? E eu disse sim. E ele disse, Joe Somoski? E eu disse, oi, olá, investigador, como vai? Ele disse, eu estou muitíssimo bem. Então eu pedi que ele fosse até onde a esposa dele estava. Ele disse, pode trazê-la para perto de você? Tem uma coisa que quero contar aos dois. E quero que vocês dois ouçam ao mesmo tempo. O Paul disse, venha, precisa ouvir isso. Ele disse, esperei 32 anos para contar isso a vocês. E eu disse a eles, o Departamento de Investigação da Polícia de Colorado Springs prendeu um suspeito pelo homicídio da sua filha, Darlene Crayshock. E foi aí que ouvimos que eles tinham prendido alguém. Eles pegaram ele. Só sei que só dava para ouvir eu gritando. Foi o melhor dia da minha vida. Pegaram o desgraçado.
Eu soube. Eu estava dormindo no chão. A minha esposa veio me acordar e eu... O que foi? Por que está me acordando? E ela disse, acharam ele, acharam ele. E eu disse, quem? Acharam quem? E ela me mostrou o telefone. E aí meus olhos focaram nele. Ah, meu Deus, é ele. Os olhos do X, sabe? Aqueles olhos ficaram gravados na minha mente por 32 anos. E eu pensei assim, seu filho da p***, você esteve aí esse tempo todo. Aí está você. O Sr. White parece ser inteligente, calmo, até mesmo arrogante. Entende sobre DNA, insiste que pegamos o cara errado, que cometemos um erro terrível. Ele quer ir a julgamento. Então vamos. Vamos a julgamento. Conversando com o advogado de defesa, ele me disse, Michael White não vai considerar qualquer oferta, ele não quer um acordo. Perguntei por quê e ele disse, sinceramente, suas provas não serão aceitas. O nosso maior desafio no julgamento, sem dúvida, foi garantir que as provas seriam aceitas. Charlie Green, que era técnico de provas da época, não estava mais vivo. O próprio médico legista não estava mais vivo. Havíamos perdido vários outros investigadores. Nós temos que achar uma forma diferente para que as provas sejam aceitas no julgamento. Então, chamamos os investigadores responsáveis que estavam presentes na cena do crime. Quando eu recebi a ligação da promotoria, eu estava gravando episódios de American Detective na época e eu falei para minha produtora, que interessante, estamos falando do caso de outra pessoa. E o meu acabou de se desdobrar, vou voltar ao tribunal. E quando eu testemunhei no julgamento do Michael David White em junho de 2021, eu olhei para ele ao passar pela mesa do réu e pensei, eu estava te procurando há muito tempo. E aí está você. Quando entrei naquela sala de audiências, por causa da minha notoriedade atual, o silêncio foi absoluto. Todos os olhares na sessão do júri estavam voltados para mim. Todos os olhares da sala estavam voltados para mim. A única pessoa que não me olhava era Michael White. Ele ficou olhando para frente. Eu estava nervoso pela família da vítima. O Paul e a Beth estavam sofrendo com perguntas sem respostas por mais de 30 anos. Acho que havia uma preocupação sobre o que aconteceria quando eu visse ele pela primeira vez e nossos olhares se cruzaram. E ele sabia exatamente quem nós éramos. Como foi ver o Michael White? De verdade? Nada. Eu não sinto nada por ele. Não sinto. Chegou a fazer contato visual? Ah, sim. Com certeza. Fiz, sim. No que você estava pensando? Eu não quero dizer. Eu então fui ao banco das testemunhas e expliquei que na época em que o crime ocorreu, eu era sargento e supervisor de homicídios. O papel principal do Joe em tudo isso foi ajudar a fazer o júri entender como era o trabalho dos investigadores naquela época. O Joe testemunhou que o DNA ainda estava engatinhando e que eles não sabiam exatamente o que era, eles só sabiam que havia a possibilidade dessa tecnologia futurística existir um dia e eles queriam ser cuidadosos caso eles pudessem usar aquela informação. Passamos então a falar sobre a identificação e a marcação das provas. Como e onde elas foram coletadas e por quem. E com qual método foram identificadas e finalmente armazenadas. Ele conseguiu ilustrar para o júri o nível de cuidado pelo qual Charlie Green era conhecido. O Charlie Green não era conhecido por cometer erros ou tomar atalhos. Não foi difícil testemunhar sobre isso porque eu estava confiante de que fizemos o certo porque sempre fizemos. E depois daquele testemunho, eu fui liberado. E o juiz demorou um pouco.
Eu acho que o Ben e eu perdemos alguns anos das nossas vidas nos perguntando qual seria a decisão. Foi muito estressante aguardar a decisão do juiz. Enquanto ele ponderava, o silêncio era sepulcral. Se o juiz decidisse que aquelas provas seriam excluídas do julgamento, então teria sido o fim. E quando ele aceitou o primeiro item, eu respirei aliviado pela primeira vez. Acho que a gente tinha bastante certeza de que o Michael White prestaria depoimento, porque ele tinha um ar de arrogância. E quando ele falou, insistiu que não se lembrava da Darlene Kraychak. Eu achei isso difícil de acreditar, porque esse caso foi muito noticiado em 1987. Ele testemunhou no tribunal. Eu não matei Darlene Kraychak. Disse que não sabia de nada e eu pensei, sério? Estava em Fort Carson e não sabia? Não. O depoimento de Michael White para o seu advogado basicamente foi que era possível que ele tivesse entrado em contato com ela e que ele pudesse ter tido relações sexuais eventuais no banheiro do bar, às vezes no carro. A teoria deles era de que o DNA teria chegado a Darlene por transferência. Mas essa prova foi adquirida através do cabide que estava amarrado em volta da boca e do pescoço dela como um freio de cavalo e das pontas de cigarro que foram encontradas na cena do crime. Não existe uma boa resposta do Michael White sobre as pontas de cigarro. A defesa tentou argumentar que o DNA foi transferido. Essa teoria cai por terra ao se adicionar as 3 pontas de cigarro encontradas próximas ao corpo dela. Porque a pessoa que aleatoriamente decidiu estuprá-la e matá-la sem deixar vestígios do próprio DNA não teria 3 pontas de cigarro que o Michael White fumou naquela noite. Em 1987, ninguém sabia o que era DNA. Então não havia como argumentarem que alguém estava tentando incriminá-lo colocando as pontas de cigarro na cena do crime. Porque essa pessoa não teria como saber que o DNA era uma tecnologia que a polícia poderia investigar naquela época. Em um caso assim, obviamente, um dos nossos maiores obstáculos é que não sabemos exatamente como tudo isso aconteceu. Como essa investigação foi concluída? Agora nós podemos dizer... Em 17 de março de 1987, dia de São Patrício, Darlene decidiu: vou sair hoje à noite para Shuffles com 2 amigos. Podemos dizer com alguma certeza. E então, quando o Sr. White a vê, ele dança com ela. Lord é alguém com boa memória. E quando ele vê a foto de Michael White, ele diz, é o cara com um olhar hostil. Na hora. Eu tenho 100% de certeza, é ele. Mais tarde, ela não está mais com 2 homens, está sozinha. Ele a convenceu de que lhe daria uma carona ou pediu que ela bebesse mais um drink, quem sabe, não sabemos. Mas ela provavelmente foi com ele voluntariamente. E em algum momento, depois disso, algo deu muito errado. O Michael White disse durante o interrogatório, ela se parece muito com a minha ex-mulher. Foi isso que o atraiu nela? Foi isso que o levou a ser violento com ela e torturá-la? Pode-se dizer isso. Não se pode provar. Mas é de se pensar. Nós não sabemos qual foi o local do crime, mas o Sr. White perdeu o controle. Fez coisas horríveis com o corpo dela. O freio ao redor de sua boca, feito com cabides retorcidos, exerce pressão o suficiente para matá-la asfixiada. Ele então desova seu corpo próximo a uma lixeira. Uma das coisas surpreendentes a respeito da cena do crime são 3 cigarros fumados, até os filtros. Todos os 3 contêm seu DNA. São necessários minutos para se fumar um cigarro, e ele fumou 3.
O que ele estava fazendo? Admirando o seu trabalho? Se acalmando? Tentando aplacar o seu pânico? No momento em que ele pensava nessas coisas, que ninguém nunca vai saber, havia um pesquisador britânico trabalhando em uma ferramenta de análise de DNA que permitiria que as pessoas identificassem Michael David White. Mais de 30 anos depois. Ninguém esperava um veredito rápido. Nesse caso, eles deliberaram por umas 3 horas. E a juíza trouxe o júri de volta. Chegaram ao veredito. Ela disse: quanto à acusação de homicídio qualificado premeditado, nós, o júri, o consideramos culpado. Culpado. E foi só o que precisamos ouvir. Culpado. Foi como se o peso do mundo saísse das nossas costas. Uma enxurrada de emoções. Culpado, culpado, culpado. É. Michael White foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional. Mas, considerando a sua idade, eu não acho que ele vai conseguir chegar a condicional. 3 décadas depois, foi executada uma prisão e o júri condenou Michael White por homicídio qualificado. Os pais dela dizem que a justiça foi feita. O crime que ele cometeu foi de uma violência enorme, de comportamento selvagem. O pior que eu já vi em um crime sexual. E agora, o Sr. White vai pagar por isso e vai morrer em uma sala de concreto de 2x3, que é o lugar dele. O que fez você aceitar dar essa entrevista? Um compromisso com a Darlene. Não dá para mudar o passado. Tenho que fazer o que posso. Se você pudesse falar com ela agora, o que você diria? Eu te amo, menininha. Sempre chamei ela de minha menininha. E ela sabe. O Sr. White não percebeu algo muito importante. Ele acreditava que aquele momento da vida dele tinha passado. E ele tinha sobrevivido. Tinha saído impune. Mas sempre havia passos atrás dele. Sempre. Versão brasileira Dry Mark.